fez a solicitação? Tá. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 6ª sessão extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, conforme convocação através da comunicação interna 37/2023. Solicitamos ao senhor secretário que faça a verificação da presença dos vereadores. Tio Leco, viagem. Miltim, Cidade Nova, viagem. Toninho Machado. Presente. Presente, Toninho Machado. Subtenente Macedo, em viagem. Escrivão Parma. Presente. Edilson Martins. Presente. Elvira. Presente. Bina. Presente. Jadir Soares Pepita, presente. Márcio Berbe. Eis-me aqui, meu presidente. Daiane Rusco Salvador. Bom dia. Presente. Olivino Custódio. Presente. Paulo Pilate. Paz e bem. Presente. Solicitamos ao vereador Toninho Machado que faça a leitura de um trecho bíblico e, para tanto, convidamos que todos fiquem de pé. Muito bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje nessa sessão para fazer leitura e aprovações de projetos. Estaremos lendo então aqui o projeto de Deus, a Bíblia Sagrada. Isaías 45, do 18 a 23, apenas 4 versículos, mas de uma grande expressão para nós. Porque assim diz Javé, que criou o céu, o único Deus, que formou a terra, que fez e afirmou em suas bases. Ele não fez para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou Javé, não existe outro. Não falem em segredo, nem em algum canto escuro da terra. Eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me em vão. Eu sou Javé, que proclamo a justiça e mostro que é reto. Vocês que escapam das nações, reúnam-se. Venham e cheguem mais perto, todos juntos. Esses que carregam as suas imagens de madeira são ignorantes. Dirigem suas preces a um Deus que não é capaz de salvar. Declaram e tragam suas provas, façam conselhos entre si. Alguém proclamou isso nos tempos antigos? Quem anunciou desde aquele tempo, não fui eu, Javé? Fora de mim não existe outro Deus. Não existe Deus justo e salvador a não ser eu. Volte-se para mim, vós, e sereis salvo. Ó extremidades da terra, pois eu sou Deus e não existe outro. Obedecendo ao ordenamento regimental, passaremos à apreciação da matéria constante da pauta da ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, 5º do Regimento Interno, matéria em regime de urgência. Projeto de Lei 54/2023, Executivo Municipal altera o dispositivo e reajusta valores da tabela de vencimentos, proventos e pensões dos servidores públicos municipais, constante na Lei Federal número 1009, de 25 de novembro de 1996, e alterações que institui o plano de cargos e o sistema de evolução funcional dos servidores públicos no município de Campo Mourão e da outras providências em regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem levantar. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 55/2023, Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste dos valores de tabelas de vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais ativos, provento dos servidores inativos e pensões, constantes na Lei
Municipal número 4.356, de 27 de outubro de 2022, e alterações que dispõem sobre o plano de cargos, carreiras e valorização do grupo ocupacional do magistério do município de Campo Mourão e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 56, 2023, Executivo Municipal reajuste os valores da tabela de vencimentos constante na lei número 1025, de 13 de dezembro de 1996, e alterações que instituem o plano de cargos e carreira dos servidores públicos da Fundação Cultural de Campo Mourão, Fundacan, e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei 57, 2023, Executivo Municipal reajuste os valores da tabela do anexo 5º da lei número 1419, de 31 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a organização da Previdência Social dos servidores públicos do município de Campo Mourão, Previscan, instituindo o plano de custeio e de benefício e alterações e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários querem levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei 58, 2023, Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste dos vencimentos de cargos em comissão e função gratificadas constante na lei municipal número 4.244, de 3 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo do município de Campo Mourão e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 59, 2023, Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste do subsídio dos agentes políticos, constante na lei número 4.091, de 20 de dezembro de 2019, e alterações que fixa subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e demais cargos CCL do Poder Executivo, e os cargos em comissão legislativa e os de função legislativa, CCL1 e FCL1, para o Poder Legislativo do município de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. E na lei número 4.092, de 20 de dezembro de 2019, e alterações que fixam o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná, para a 18ª legislatura 2021-2024 e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 60, 2023, Executivo Municipal fixa novo valor do auxílio alimentação previsto no capítulo do artigo 7 da lei número 4.242, de 26 de novembro de 2021. Altera dispositivo da mesma lei e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 61, 2023, Executivo Municipal reajusta a remuneração dos membros titulares do Conselho Tutelar, prevista no artigo 95 da lei número 3.605, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. Regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 62, 2023, Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste dos valores das gratificações dos supervisores da equipe de vigilância em saúde para o combate ao Aedes aegypti, da lei número
2760, de 21 de setembro de 2011, que dispõe sobre a contratação de pessoal sobre o regime de emprego público para a implementação da equipe Vigilância em Saúde para combate ao Aedes aegypti e da outras providências em regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projetos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 63/2023, Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste dos valores das gratificações do Programa Estratégia de Saúde da Família. Lei número 2.763, de 21 de novembro de 2011, que dispõe sobre a contratação de pessoal sobre o regime de emprego público para a implementação da Estratégia de Saúde da Família e da outras providências em regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, projetos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 64/2023, Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste do salário dos empregados públicos seletistas e revoga o anexo único da Lei Municipal 4.320, de 29 de julho de 2022, que dispõe sobre o emprego público no âmbito da administração direta do Poder Executivo do município de Campo Mourão e da outras providências em regime de urgência. Em discussão, projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Projeto de lei número 68/2023, Executivo Municipal altera o dispositivo da lei número 3.605, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências em regime de urgência. Em discussão, o projeto com a emenda já aprovada. Senhor presidente, Sim? o 6823 é o que trata sobre a eleição dos conselheiros. Sim. O senhor me permite discutir? Sim? Senhor presidente, demais vereadores, representantes do sindicato, servidores, queria registrar que essa alteração aqui, todo mundo sabe que nós temos aí as eleições dos conselheiros tutelares, onde é permitido efetuar a votação nominal em 5 candidatos. Essa alteração aqui, ela prevê que o voto ele será único. Então, a população, o cidadão, ele vai poder votar tão somente em um único candidato do Conselho Tutelar, tá? Eu acredito ser de extrema importância a alteração dessa forma de votação, até mesmo porque você via que às vezes tinha um candidato que tinha uma expressividade de votos, mas não chegava lá, porque fazia uma campanha diferenciada, né? E aí o cidadão também traz uma certa confusão, porque ele tem ali, você imagina, por exemplo, você poder votar em 5 vereadores, né? Um exemplo só para a gente saber por quê? Porque também é um procedimento eletivo que tem um regramento, né? E eu acredito que essa alteração obedece já o que vem sendo aplicado em outras cidades, e conforme a legalidade ele traz aí uma questão de mais transparência no procedimento eleitoral dos conselheiros tutelares, até mesmo porque nós estamos também aprovando aqui o aumento do subsídio do conselheiro tutelar, que será eleito e ficará ali durante o período prestando seus trabalhos em relação à defesa dos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigado. Uma parte. Sim, sim. Lembrando, então, né, em 2017 tivemos uma lei, como teve em outras cidades, né, uma lei de autoria do vereador, e aprovado até 5. E com essa nova resolução, se não me engano, 231 de 2022, do CONANDA, o qual agora está regulamentando desta forma que o senhor acabou de mencionar. Então, é só essa parte aí para registrar que é uma resolução, né, acima da nossa lei. Exatamente, e conforme você falou,
a Casa de Leis ela tem que obedecer normas que vêm muitas vezes de cima para baixo, e acredito que essa resolução traga aí justamente uma maior legalidade no procedimento eleitoral dos conselheiros, e ninguém iria fazer uma resolução, principalmente a nível de governo federal, sem o devido estudo, análise jurídica desses casos para essa alteração. Inclusive, vereador Márcio, eu tenho que registrar, né, para esta casa, para quem está nos acompanhando, que, mais uma vez, o Poder Legislativo de Campo Mourão, através de todos esses vereadores, em sessão extraordinária, esse projeto chegou na sexta-feira. Ele já era um projeto que poderia ter chego no ano passado, né, porque já existia um prazo limite, e o prazo para a publicação dessa nova resolução através do município, da Secretaria de Ação Social, é dia 31 agora de março, ou seja, chegou na sexta-feira. Imediatamente, conversando com o nosso jurídico, o Dr. Walter e a equipe, e esta casa, nós, mais uma vez, resolvemos, né, de uma forma muito diplomática e com muita transparência, e ajustamos para que fosse colocado nesta sessão. Inclusive, uma conversa com o promotor, que disse da importância, né, até porque já vai iniciar as inscrições aí para a eleição dos conselheiros tutelares. Então, esta casa, Márcio, eu quero parabenizar todos os vereadores, toda a equipe, de uma forma direta ou indiretamente, dos servidores, que conseguiram, através desta conversa, em tempo recorde, colocar um projeto que poderia ter vindo já no ano passado, né, conforme diz a resolução, que é 2022. Então, parabéns aos vereadores, porque nem sempre, né, às vezes é mais fácil as pessoas falar, o projeto A, B ou C está lá com os vereadores e eles não aprovaram. Aqui, tudo que chega, no dia que chega, é despachado e conversado. Está dentro do regimento, nós vamos colocar em votação. Está fora, nós vamos procurar buscar, né, as respostas. Como nem sempre as perguntas e os ofícios dos vereadores que vai até determinadas secretarias acabam não sendo respondidos, e o vereador acaba com a sobrecarga nas suas costas. Só um desabafo, porque esse Poder Legislativo, eu já estou no 3º mandato, e eu não vejo ele brincar. Ele sempre trabalha, como foi a legislatura passada, através da presidência do Pepita, que nunca deixou um projeto e um processo parado, a não ser colocar em votação, desde que os vereadores concordassem dentro da legislação. Então, só para registrar, mais uma vez, não só esse projeto, mas como dos servidores que aqui estão aprovando em segundo turno, né, hoje, nós estamos fazendo porque existe uma responsabilidade desta casa com todos aqueles que dependem do que nós estamos fazendo aqui. Edilson, eu ia pedir aqui, eu sei que sessão extraordinária não temos uso da palavra livre, nem a questão da explanação pessoal. Mas está em discussão o projeto, sem problema. Eu vou aproveitar aqui, já que você tocou no assunto do que ocorre nessa Casa de Leis e a urgência que a gente vem fazendo e tudo que a gente vem aprovando, porque eu trouxe um procedimento e eu acho que é de extrema importância para os representantes do sindicato que se fazem aqui presentes, porque muitos servidores mandam mensagem para nós e nos cobram. E tem um projeto de lei que trata aqui justamente sobre o regime próprio da Previdência Social do município, né, que é o artigo 40 da Constituição Federal. E ele veio para nós, e uma servidora mandou uma mensagem para um dos vereadores que, lá no Poder Executivo, restou a informação de que a Câmara está segurando o processo desde dezembro. E aí eu quero ter essa oportunidade, e peço para os demais colegas até prestarem atenção nesse procedimento em si, porque o que ele trata aqui? Ele trata daquela questão da regra de transição, de 20 ou 15 anos. E aí foi feito um requerimento, né, sobre uma análise e para aprovação em caráter de preferência, sobre essa regra de transição, né, justamente reduzindo para 15 anos o tempo de serviço público para aposentadorias na regra de transição e dos agentes nocivos. Só que o que ocorre? Veja que interessante. Aí nós fizemos o devido estudo e eu tive a oportunidade de ser o relator disso daqui, e junto com os meus assessores, porque eu quero dizer que ninguém trabalha sozinho,
E se eu tenho obtido êxito e sucesso no meu mandato, é porque eu também quero registrar aqui que eu tenho o Alcides e o Eduardo comigo, né? Tem algo muito interessante nesse projeto, que é o seguinte: se a gente fizer a alteração da forma com que está aqui e aprovar, junto com esse projeto, nós não sabemos aqui quantos servidores serão beneficiados caso exista a redução do tempo mínimo em conformidade com o projeto original. E aí foi suscitado justamente essa dúvida, por quê? Porque eles estão pedindo uma alteração de um regramento que já foi aprovado por nós aqui na alteração do regime previdenciário, mas não temos a quantificação de quantos servidores seriam alcançados no caso dessa aprovação da alteração da regra de transição. E aí, nós fizemos, então, um requerimento, né? Pedimos uma resposta. E olha aqui que interessante. Até, estão esperando, tal, né? E aí, aqui, tem uma resposta que diz o seguinte, ó. A demanda apresentada pelo Sindicam foi de 5 servidores que teriam dobrado o tempo faltante para a aposentadoria após a reforma. Desta forma, uma percepção empírica, ou seja, subjetiva, né? Serão poucos servidores abrangidos, mas de forma excepcionalmente importante para cada um deles. Poucos servidores quanto? Poucos servidores de 2.500 servidores são quantos servidores, Pepito? Nayane, Elvira, Bina? Quanto que é pouco de 2.500? Quanto que é pouco, sindicato, de 2.500 servidores? E aí mais, como que nós vamos aprovar uma lei e mandar para o município sem impacto financeiro de poucos servidores que nós não sabemos quantos são? Como que o prefeito vai aprovar uma lei em relação a isso? E nós temos cobrado, e isso daqui tem sido renovado constantemente, e estamos esperando uma resposta da Silvane. Ela até ligou e falou, né? E a gente tem pedido suspensão de prazo. Por que eu estou falando isso? Porque nós damos atenção devida, não somente a vocês, servidores, mas a cada um dos cidadãos do município de Campo Mourão que são atingidos pelas aprovações que essa Casa de Lei faz em normas aplicadas no âmbito do município de Campo Mourão. E o nosso cuidado e o nosso zelo tem que ser muito maior quando se trata de análise de benefícios ou regramentos que serão aplicados aos servidores públicos do município de Campo Mourão. Por quê? Porque é o servidor que toca a máquina pública, é o servidor que toca a saúde, que toca a educação, que toca a obra. Por quê? Porque prefeito, ele entra e sai mandato, e o servidor não. Ele continua independente de quem seja o gestor. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade, até conversei com o Pepita antes, pedi isso daqui, Pepita, né? Por quê? Para que os servidores entendam que nós, vereadores, não estamos aqui sentados agindo de forma irresponsável ou segurando projetos como esse de forma indevida, né? Mas que nós temos responsabilidade de quando damos o nosso parecer e de quando esses projetos chegam para nós em nossa relatoria, que pode ser de qualquer um dos vereadores que fazem parte das comissões. Neste caso em específico, veio para mim e um amigo vereador me fez a indagação e eu falei para ele, inclusive, você veja, é uma servidora de CEMEI que a gente nem sabe se ela é alcançada por esse regramento, que pelo que a gente está analisando, a gente vê assim prematuramente que não, né? Mas nada impede que seja alcançado por esta norma. Márcio, só uma parte. E eu fiz questão, inclusive, de correr atrás para saber tudo, como estava esse projeto, mostrei o áudio da servidora para que fique registrado, conforme você já falou da questão do sindicato, a gente sempre foi parceiro de todos os servidores, eu era o presidente, tocava essa casa com mais urgência, como o Edilson mesmo disse, e todos os projetos chegavam, nós já despachávamos para as comissões. E você viu o áudio que eu te mostrei ali acusa nós, vereadores, de estar travando esse projeto. Então, que fique registrado que essa Câmara de Vereadores nunca travou projeto nenhum, pelo contrário,
esses projetos nós estamos votando aqui mesmo. Chegou dia 17 a esta Casa de Leis. Todos os projetos em regime de urgência que o prefeito está mandando com a sua equipe, equivocadamente também, que eu já falei isso para o Tauílo, que eles têm que se preparar e começar a mandar com mais tempo para nós poder estudar os projetos, estão mandando tudo em cima da hora, e nós fazendo reunião em comissão, em conjunto, trabalhando para resolver a situação dos projetos. Então, dessa forma, quero aqui que fique registrado que nós, do Poder Legislativo, vereadores, nunca travamos projeto nenhum, pelo contrário, nós votamos tudo que pede. O sindicato manda para nós aqui as propostas, nós sempre acatamos, então, que fique só esse registro, que os servidores, muitas das vezes, mandam um áudio culpando sem ter a informação correta. E eu até, é excelente que você falou, e em complementação a isso, nossos gabinetes, o meu e o de todos, estou falando em nome de todos os demais aqui, não sei se tem autorização para isso, mas os nossos gabinetes estão abertos para que possamos receber vocês, servidores, vocês cidadãos, que quando entenderem que há atraso em um projeto, ou que nós estejamos segurando esse projeto indevidamente, que vocês venham até nós, que nós podemos sentar, atender vocês, explicar o porquê que algum projeto não está andando, porque, igual eu falei, nós temos responsabilidade e nós respondemos pelos nossos atos, até mesmo porque, se nós aprovarmos uma lei dessa forma aqui, sem um impacto, você imagina o que vai acontecer no município, como que ele vai pagar se ele não sabe nem a quantidade de servidores que serão alcançados por essa alteração aqui, se nós aprovarmos dessa forma. Então, eu queria registrar isso e registrar que eu erro, eu não vou falar dos demais, mas eu reconheço que eu erro. E a caminhada da nossa vida, do nosso mandato, não é feita somente de acertos. E eu acredito que eu reconheço os meus erros, né? Mas os erros, eles servem para que nós não possamos agir da mesma maneira futuramente. Então, estou à disposição de quem quer que seja, e acredito que toda a Câmara também está à disposição, e de quando houver esses projetos, ou qualquer dúvida de quem quer que seja de servidor público, ou seja de qualquer cidadão, que venham até aqui, que a gente possa pegar o projeto, possa sentar, mostrar como que é o andamento, como que é o trâmite, e o porquê que ele ainda não veio para as comissões e, posteriormente, aqui para a devida aprovação em plenário. Então, só antes de finalizar, só para registrar, o senhor não deu seguimento ao projeto, porque existe um ofício, existe uma diligência que não foi respondida ainda para esta casa. Edilson, exatamente hoje esse projeto está aqui parado, vou até falar dormente, suspenso, porque ele aguarda aqui, hoje nós não sabemos, ele fala que é 5 ou um pouco mais, mas não quantifica quantos servidores e nem nomina esses servidores. Então, nós pedimos que seja repassado a lista de quem seriam os servidores beneficiados por esta lei e que estariam dentro aí deste regramento que está em discussão para o seu devido alcance aqui, na alteração dessa regra de transição entre 15 e 20 anos. Então, nós não sabemos porque até mesmo todos que estão aqui como vereadores, principalmente aqueles que estão há mais mandatos do que os que estão no seu primeiro mandato, e principalmente os representantes do sindicato, sabem que se faz necessário este tipo de procedimento, um anexo do estudo de impacto financeiro, para que seja, então, aprovado, e aí passar lá pelo Aldecir, pelo estudo de toda a equipe do Poder Executivo, para que seja aprovada a lei, porque ela trata justamente de valores, e isso é necessário e é um requisito formal para aprovação de uma norma destes termos. Só lembrando que o plenário autorizou essa discussão, tendo em vista que hoje nós não temos, né, a explicação e nem a palavra livre, mas existe um projeto nesse segmento, né, da Previdência aqui, e o projeto que nós estamos votando é o 68, tá, de 2023. O vereador Olivino, e em seguida o vereador Pilate, aí nós vamos
voltar para a aprovação do projeto 68. Só registrar que é requisito e sem impacto financeiro o projeto está incompleto. E simplesmente o vereador não está deliberando sobre ele porque a matéria não está completa. É claro e simples de resolver a questão. Veio impacto financeiro, está completo, vai à votação, as comissões dão parecer e acabou. Obrigado, senhor. Apenas um comentário, senhor presidente. Parabéns pelo bom senso de abrir essa discussão tão necessária, porque muitas vezes nós vemos que é nos detalhes que a gente vê algo de melhor numa lei, num projeto e nos trâmites que acontecem. Então, parabéns por abrir a discussão. E com relação ao projeto, eu vejo que essa questão do voto unipessoal, que aquele voto, um voto, e vota apenas para um agente, eu acho que isso aí valoriza tanto o cidadão que vai votar, quanto a pessoa que recebe o voto. E eu acredito que isso aí é um ajuste na lei, é uma melhoria e é um ganho muito bom para essa questão dessa lei aí. Mas, reforçando, é importante que estejamos sempre atentos nos detalhes em todos os setores. Por isso, o Márcio Berbit, nosso vereador, doutor Márcio aqui, deixou muito bem colocado. A gente procura estudar muito, estar atento a detalhes, porque às vezes é o detalhe que faz a diferença. Projetos mancos e faltando alguns detalhes e pautas, acaba ficando... Depois, mais tarde, tem que ser corrigidos. Então, parabéns aí, e estamos votando a favor, sim, da Lei 68 de 2023. Para discussão? Bom dia a todos, pessoal do sindicato, nosso amigo Rogério, seja muito bem-vindo à Casa de Leis, demais convidados. Importante a ressalva do vereador Márcio, porque nós, enquanto Comissão de Legislação e Redação, temos responsabilidade no que nós votamos lá. O Bina, presidente, o Márcio e eu que compomos a Comissão de Legislação, por ali analisa o que é legal e o que não é legal. Então, é importante que o município responda o mais rápido possível a esse requerimento para que nós possamos despachar esse procedimento para que siga o seu trâmite normal. Mas também não posso, requerimentos à parte, não posso deixar de enaltecer a atitude do Executivo, aqui representado pelo prefeito Tauílo e nossa vice Fátima Nunes, que, embora, às vezes, um pouco apressado, e isso realmente tem que ser corrigido, e vamos conversar nesse sentido para que isso ocorra, porque os projetos, às vezes, chegam muito em cima e não dá tempo de a gente dar atenção devida aos projetos que, muitas vezes, impactam na vida de muitas pessoas. Mas, embora, às vezes, essa pressa toda, o município tem feito um trabalho de reconhecimento ao servidor público, que é quem, na verdade, toca a máquina pública. O prefeito, como já foi dito, ele passa, amanhã será outro, mas o funcionário é quem toca a máquina pública. E essa administração, representada pelo prefeito Tauílo e a vice Fátima, ele tem a sensibilidade, a gente percebe isso, está aí o sindicato que sempre vai para o diálogo com a gente, como líder de governo ali, naturalmente, e sabe de todo o trabalho que é feito para chegarmos em projetos como estes que estamos votando aqui. Foram 11 projetos, todos, a maioria em prol ao servidor público, inclusive aumentos de salário, enfim. Então, a gente tem que corrigir alguns detalhes, bem dito aqui, mas não podemos deixar aqui de observar também o trabalho feito pela administração pública em prol do servidor público aqui. Muito obrigado, presidente. Bom, então, projeto 68, 2023, em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 41/2023, o Executivo Municipal altera e acrescenta dispositivo à Lei número 3.557, de 25 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal e do artigo 78, inciso 4º da Lei Orgânica de Campo Mourão, regime de urgência, com substitutivo. Em discussão, o substitutivo. Em votação, o substitutivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 5º do Regimento Interno. Projeto de Lei 71/2023, Mesa Executiva altera o dispositivo da Lei nº 3.809, de 18 de janeiro de 2017, que dispõe sobre o plano de carreira e organiza a estrutura administrativa dos servidores do Poder Legislativo de Campo Mourão e da outras providências, com alterações posteriores e da outras providências. Em discussão, projeto com a emenda já aprovada. Em votação, o projeto com a emenda já aprovada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 72/2023, a Mesa Executiva altera o dispositivo da Lei nº 4.267, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos ativos e efetivos e os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão, no âmbito do Poder Legislativo de Campo Mourão e da outras providências. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 01/2023, Mesa Executiva, dispõe sobre a regulamentação da Lei número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos no âmbito do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná e da outras providências. Em discussão, projeto. Em votação, projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente sessão e que Deus nos acompanhe.